E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 6 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Mas então, né? Eu tô numa batida, cara, que tá sendo muito legal pra fazer um estudo interno em relação à humildade. Eu, de uma certa forma, trago aqui os conteúdos que muitas vezes são as minhas próprias experiências, os meus estudos, convívio que eu tenho nas temáticas de adicção, dependência química, recuperação, tratamento, mas também transitamos por um monte de fenomenologia, existencialismo, filosofia, diversos assuntos que cruzam tanto as coisas objetivas quanto as subjetivas. E eu tento cruzá-las com os assuntos de vício e recuperação. Mas a humildade, ela me pegou da seguinte forma. Eu tava pensando aqui, né? Deve ser engraçado, ou pelo menos curioso, ou até, quem sabe, interessante, acompanhar um canal. Porque eu estou aqui criando os conteúdos conforme as minhas manifestações, intenções e vocações, invocações na verdade, mas eu gostei do ato falho, em cima de uma linha do tempo, porque desde os primeiros vídeos aqui no canal até os últimos vídeos recentes, existe uma certa construção, desconstrução também, mas nos primeiros vídeos, principalmente quando eu estruturei melhor o canal, tem muito mais temática de vício, a vida usando, tentando a recuperação, os transtornos, as reais dificuldades em parar, em se manter sem, voltar, várias coisas que fazem parte realmente da realidade do vício e da recuperação. E os vídeos mais recentes, eles já têm uma propriedade um pouco mais filosófica, quando não poetizada, de uma forma mais artística. E hoje eu realmente compartilho as etapas do que eu vivo. E eu fico pensando, deve ser muito legal aqueles que gostam, que se identificam, que traduzem para suas verdades e criam seus próprios caminhos, acompanhar de uma certa forma os meus compartilhamentos. Eu tô dizendo isso pelo seguinte: nos últimos vídeos eu trouxe a minha vivência, a minha experiência, o caso que aconteceu de ter vivido uma crise de ansiedade. E trouxe também alguns vídeos depois desse vídeo específico de crise de ansiedade, colocando um pouco desse andamento. E hoje é quarta-feira. Eu passei segunda e terça tentando gravar vídeo e não saía, não ia. E até mesmo eu repetir isso é estranho, porque os últimos vídeos que eu tentei fazer, eu dizia exatamente isso. Porque a grande preocupação é o seguinte, algo que inclusive nunca existiu em mim. Parece que eu tô tentando colocar muitas informações, como estou fazendo agora inclusive, numa medida de trazer uma justificação, trazer um esclarecimento, trazer alguma coisa que sustente hoje a minha realidade com um tratamento em depressão e ansiedade. Algo que, assim como os vídeos anteriores, eu comecei a compartilhar desde o início, que foi no meio do ano passado. E a minha preocupação foi, se alguém assiste um vídeo recente e não tem o conhecimento dos outros vídeos, não tem o conhecimento dessa régua espaço, com todos os desdobramentos, que de uma certa forma tem uma certa segmentação, pode interpretar da seguinte forma: algo sem valor, algo sem conteúdo, algo desconexo. E ok, não tem problema. Só que dessa vez, até porque já vinha me incomodando isso, cara, eu tô bolado, mano. Eu não tô conseguindo ficar à vontade. Aconteceram alguns episódios marcantes, onde
eu experimentando a nova realidade com ajuste dos meus medicamentos, aumentando a dose e colocando um novo medicamento, me trouxe uma série de sentimentos, cara, uma série de pensamentos, uma série de sensações. Eu tô até agora com a boca seca, os olhos estão secos. No primeiro dia ou no segundo dia, eu fiquei com a mão tremendo, velho. Nunca tremi a mão, mano. E também isso vem, de uma certa forma, com a conversão psicossomática que eu comecei a ter no começo de dezembro e que se estendeu até quinta-feira passada, que eu tive uma crise de pânico, crise de ansiedade. Então, eu comecei a me sentir de uma forma que eu nunca me senti. Eu me senti frágil, me senti muito acessível a algum tipo de imposição contra os meus valores, os meus princípios, a minha capacidade, a minha competência, a minha real história e jornada. Porque essa história de eu ter depressão e ansiedade, cara, na verdade, me pegou de um jeito que eu não fazia ideia. Eu tô me sentindo, de uma certa forma, uma pessoa fraca, sabe? Eu tô com dificuldade de aceitar isso em mim. E eu estou aqui agora com vocês, condicionando a força do amor e em presença consciente. Então eu estou ativando a minha energia dentro das rotinas que estão começando a se estabilizar novamente, que me faz bem, inclusive, para que eu consiga cumprir as coisas que eu preciso cumprir. Em contrapartida, cara, eu tô vivendo realmente a depressão. Não que eu não tenha vivido antes, mas, cara, é brutal como oscila, como é difícil fazer as coisas. Nunca foi tão difícil pra mim, cara. Arrumar a cama, guardar a roupa no armário, mano. Tirar a roupa do varal. E isso se tornou uma tarefa difícil. Nesse curto período de nem mesmo uma semana completa. Completará amanhã. Caralho, completará amanhã. E eu quero compartilhar com vocês a experiência que foi implementar esse remédio novo. Eu tive na segunda-feira um enorme encontro com a euforia. Mano, mas foi assim um estado muito alto de euforia. Muito, muito alto. E eu consegui identificar, obviamente. Quando eu trouxe, só um parênteses aqui pra gente conectar. Quando eu trouxe a ideia aqui que eu falei, né? Pô, tô me sentindo fraco por estar com depressão. Tô envergonhado, sei lá, não falei envergonhado, mas falei agora. É que, porra, eu possuo tanto conhecimento, tantas qualidades práticas, a minha vivência pessoal, os estudos, os aprimoramentos, as formações, certificações ligadas às questões psicológicas, filosóficas, as questões totalmente ligadas à saúde / doença mental. E como posso eu ter depressão? Já não bastava a adicção e a ansiedade. Então, quando eu olho pra essas coisas, eu falo, caralho, mano, tá aí, sabe? Às vezes eu falo da boca pra fora, mesmo que caminhe também com uma grande verdade, mas tá aí, tá sendo vivida, acontece, eu tenho. Mas a grande verdade na questão da euforia, eu tô com vontade de parar o vídeo, velho. Eu tô com dificuldade de gravar, mano. Caralho, essa merda de remédio tomando cu. Eu sinto que me deu uma pequena diferença
ao que cabe o meu desejo, o meu prazer. O grande boom, o grande gigantesco encontro que eu tive com a euforia, cara, não durou nada. Eu sabia que aquilo ia passar, eu aproveitei o que deu, mas já fiquei ansioso, porque eu sabia que ia passar. E passou e veio o rebote. Fiquei segundo dia inteiro na bad, tipo droga. Obviamente, quando eu estava no estado de euforia, eu senti aquele efeito narcotizante. Obviamente, por conhecer, viver e ter aí uma jornada há muito tempo trabalhando essas questões, eu pensei, ora, como eu faço para mantê-la, para resgatá-la se ela subir, ou para aumentar, já que está assim. Muito parecido com a droga, cara, muito parecido com a droga. E eu não imaginava que eu fosse ter um rebote dessa euforia. Eu passei o dia inteiro, estômago embrulhado, mas ácido, sabe, enjoado, a boca seca, bruxismo, que agora tem bruxismo, velho, nunca tive essa porra. Então, foi ali, na verdade, cara, uma grande decepção, porque eu achei que tudo ia ficar legal, achei que tudo ia ficar feliz, achei que, porra, tava resolvido. Mas não, era a implementação do remédio. Inclusive, eu reportando tudo isso ao meu psiquiatra, ele falou, mano, não era pra você ter isso, velho. Eu falei, mas eu tenho, doc. Ele falou, mas não era pra ter, mas você tá bem? Eu falei, lógico, tá suave. Tanto que eu tô reportando aqui o que aconteceu, que eu achei estranho. E de lá pra cá, sendo hoje quarta-feira, como eu falei, ao menos no dia de hoje deu uma equilibrada, né? E ainda assim, toda essa grande trama que eu tô aqui desenhando com vocês com um grande empenho, porque eu continuo abalado nas questões de sinusite, que antes era uma rinite. Fui buscar a fundo, é uma sinusite. Que mais? Eu tô com essa dor que eu achei que era dente, mas não é dente. E também não é ouvido, é ATM do bruxismo. E me empenhando, cara, pra não ficar realmente na bad, porque eu tô constrangido, eu tô com vergonha, eu tô me sentindo indigno de proclamar, como eu faço, as várias faces da saúde / doença mental. E é muito curioso porque no início do meu canal, pra deixar um pouco mais segmentado, cara, eu falava de tudo, sem problema nenhum. Eu sempre fui assim. Essa é a primeira vez que eu tô encontrando barreiras internas que fazem com que eu não me sinta confortável com o que eu crio. E eu não tenho roteiro, eu não tenho pauta, eu não tenho nada organizado, só sai, só tá indo. Eu posso gravar, cara, 10 horas de filme, vai ser só o que sair. Só que sempre que saía eu não me importava. E agora eu tô me importando. Eu tô me sentindo assediado. Era talvez essa palavra que eu tava procurando. E é engraçado porque nos vídeos anteriores que eu tava tentando gravar, eu realmente tinha uma preocupação em mostrar que eu tô bem. Olha, tive uma crise de pânico. E detalhe, né? Diga-se de passagem, mano, existe uma coisa que é muito, muito interessante pra mim, sabe? Quando... Vamos dar uma romantizada. Aí a gente volta. Quando nos tornamos uma figura pública, vamos colocar dessa forma, exagerando, tá? Porque eu não sou uma figura pública. Mas enfim. Quando nos tornamos uma pessoa pública e temos junto, de repente, o que se tem de trabalho, vamos dizer trabalho, porque muitas vezes a transferência de importância da execução é uma conotação ao trabalho. E ok. Então, quando temos uma necessidade de exposição junto ao mundo digital,
acontece uma coisa. Não sei se pra todos, mas pra mim acontece. Parece que eu só estou vivendo ou participando desse fenômeno se eu tiver compartilhamentos. E mais do que isso, traz uma sensação de ser validado por vocês. Caralho. Traz a sensação de ser validado por vocês. Então, quando eu me vejo mais distante, mais ausente, sem tantos compartilhamentos, a impressão que dá é que eu devo satisfação do que eu tenho, do que eu faço, do que eu sou. Porque de uma certa forma, ficamos rendidos a vocês. Isso é muito louco, porque talvez poucas pessoas enxerguem assim. Aquelas que talvez enxerguem não tenha tanto peso como eu enxergo dessa forma, que pra mim é algo horrível. Porque o meu incômodo agora é esse, ser julgado né? Vamos mudar, ao invés de julgado, ser visto como um desqualificado a qualquer ordem de natureza profissional, considerando aqui o canal do YouTube como profissional, tá? Então, porra, esse bagulho todo, velho, de me sentir, sabe, na necessidade de mostrar a vocês que eu tô aqui, tô bem, não importa o que aconteça, eu nunca vou desistir, vou continuar lutando. Eu não senti vontade nenhuma de falar isso com vocês. Nenhuma, sabe? Pelo contrário, realmente as pessoas que compartilham, comentam, interagem, sabe? Tem uma troca com conteúdos fundamentados, sabe? São conteúdos fundamentados, é uma troca um pouco mais preenchida. Às vezes vem uma coisinha ou outra que é da hora também. O nós, irra, uhu, já é da hora também. Então a minha preocupação ela estava em tentar ser aceito, assim como já existem muitas coisas de outras pessoas que compartilham os aspectos de adicção, de algumas coisas de existência e tal, que tem muito mais presença e engajamento do que eu. E aí eu percebi também que eu de uma certa forma virei um cara chato, sabe? Porque eu fico aí nessa lenga-lenga, e às vezes eu perco, mano, a grande oportunidade de compartilhar realmente algumas coisas que são possíveis utilizações junto à depressão e ansiedade. E eu tava pensando, né? De novo, mais um vídeo, que merda. Mas esse sentimento de que merda, ele tá dentro também desse estabilizador de humor, cara. Porque os meus esforços, assim como eu tô aqui me esforçando pra ficar um pouco mais energético, porque eu continuo numa grande baixa. E se eu não firmo a voz, não sai, porque eu tô com o nariz entupido. A boca tá seca, o estômago tá azedo, né? Então eu tenho que me empenhar para poder estar, mas ainda assim, por mais que eu me esforce realmente a me conectar ao que eu tô dizendo, e existe essa conexão, ela também tá equilibrando, mano, com remédio, velho. É muito foda isso, cara. Porque a sensação que eu tenho, mano, é que, puta que pariu, mano, eu vou ter que mijar na garrafa de novo, velho. Caralho, mano, eu tô com uma mijadeira, velho. Uma mijadeira do caralho, mano. Disseram que é infecção urinária, que pode ser por excesso de remédio, mano. Caralho, mano. O bagulho é foda, mano.
Já parei várias vezes pra mijar na garrafa, porque não tinha como. O bagulho começa, mano, dá vontade de mijar, você tem que mijar, velho. E uma merda, porque dói. E mais do que dói, para de sair e continua doendo com vontade de mijar, velho. Puta que pariu, mano. Olha, conversão somática também, velho. Me deu um chute da porra, velho, esse fim de ano e o começo de ano que tá sendo, né? Por isso que eu bati a nave, mano. Mas enfim, né? Essas trocas, cara, essa exposição, eu realmente só sei fazer se for dessa forma, sabe? Eu tava realmente me desconectando um pouco disso. Tava me preocupando muito com o que vocês iriam pensar. Tentando trazer aqui justificativas e esclarecimentos. Quando nós aqui trocamos acolhimento de afeto, mano, de vida, de amor, de superação, ou de desespero, de dor, mano, de tristeza. Aí tu me vê assim e fala, caralho, Fabão, como é que tu pode estar com depressão, moleque? Tá 1000 graus. Condicionamento, mano. Consciente. Presença consciente. Né? Porque eu não vou desistir, mano. Não vou desistir. Eu não lembro mais quais foram os vídeos que eu fiz recente, sendo os vídeos anteriores, né? Mas eu lembro que eu falei uma coisinha ou outra de... respeitar, né, a depressão, a ansiedade e uma qualidade mais distinta do que somente a adicção, sem que uma anule a outra. E ali eu estava mais cabisbaixo, sabe? De uma certa forma, só para concluirmos, tá? Porque eu preciso ir. E é interessante que nesse vídeo, veja bem, cara, veja bem. Eu realmente provoco talvez uma inquietude racional e intelectual. Mas tanto é que as realidades de uma ordem até mesmo objetiva, mas muito mais subjetiva, ligadas aos sentimentos e às emoções, elas afloram, porque a conexão é real, sabe? Obviamente, aqueles que se identificam, né? Eu não tenho dúvida que eu sou um merda pra alguém. Dentro disso, velho, percebam a minha própria atuação, sem roteiros em pauta, né? Natural. E um momento mais baixo, um momento mais alto. Tentando ali equilibrar, costurar os assuntos prolixos e múltiplos em uma consciência presente. Ontem, eu só fiz essa observação para entender o que aconteceu. Ontem, eu passei o dia com o mesmo sentimento, sensação, pensamento, mas não no corpo. O corpo tava diferente. Tá batido dessa forma, mas a sensação do corpo tava diferente. E aí, eu senti de novo a crise de ansiedade vindo. Mas agora, eu conheço essa crise de ansiedade. Não é mais uma novidade. Estou de uma outra forma, beleza. Aí na manhã, não, tá tudo bem. A mesma pegada que foi. Vai passar, né? Já procurou as medidas aí pra ser assistido, acompanhado, fazer algo um pouco mais canalizado nisso, né? As rotinas voltaram, dinâmica terapêutica vai começar a ser encaixada. Então, não tem porquê. As dificuldades estão aí, né? O medo tá aí, a incerteza tá aí, a dúvida tá aí. Mas ok, hoje tô aqui, tô fazendo e vou. Então, ao momento presente que eu aqui estou, de uma forma mais energética, é um condicionamento da baixa que eu tava um pouco tempo atrás. E isso não é uma máxima, uma regra e a forma de trabalhar a depressão. Porque não é isso que trabalha a minha depressão. Mas isso contribui, sendo um pilar complementar que sustenta o meu pilar central, que não é mais adicção. É a adicção, a depressão e a ansiedade. Mas mais do que isso, é o pilar da minha essência, da minha vida,
sabe? Então, eu preciso alcançar esse ponto, porque esse é o meu ponto, cara. Esse é o meu ponto de vida. Ele vai subir, né? Os vídeos anteriores, se eu não me engano, eles estão mais cabisbaixos. Até porque eu fiquei muito assustado. E a conclusão disso tudo é que nem eu sei se tem conclusão. Deixa fluir, mano. Mas poucos instantes atrás compartilhei com vocês que eu queria cancelar o vídeo. Mas eu vou deixar. É só isso que eu sei fazer, velho. Trabalhar nessa vibe. E que bom que existem muitas pessoas por aí. Porque certamente esse nível de exposição é o que tá na minha cabeça, mas não seria essa palavra que eu queria, sabe? Esse nível de contribuição também não. Esse nível de linguagem não é uma linguagem comum. E por isso que ela não atinge tantas pessoas. Mas as que são. E mesmo que em alguns momentos eu queira ter os mesmos níveis de status, prestígio, até mesmo as possibilidades já no aspecto de monetização com o mundo digital, as plataformas sociais digitais, mesmo que o remédio esteja equilibrando meu humor, sem conseguir ficar muito feliz nem muito triste, mas agora eu consegui transitar pela felicidade, ótimo. Eu me satisfaço realmente quando assim estou a vocês, que é assim que eu me reconheço. E vocês também estão traduzindo para as suas verdades, né? E criando seus próprios caminhos. Aqueles que se identificam. Tanto é que eu só tô sentindo aqui, porque o que eu vou dizer, nem eu tô acreditando que é tão firme pra mim isso. Mas me preocupa, cara. Porque uma das coisas que fez eu ter esse tilt é a questão financeira também, mano. Tá ligado? E aí o que eu tô aqui pensando é, caralho, mano, eu não quero ter 1000 seguidores, milhões de seguidores. Eu quero conseguir trocar com todos aqueles que vêm a mim. Isso é real. Mas eu não sei até que ponto dá para suportar fisicamente essa resistência que me promoveria, talvez, aquilo que me falta, que ainda é grana. Então é louco o bagulho, mano. É louco o bagulho. Só pra concluir mesmo, vai, porque eu realmente preciso ir. Tem uma coisa muito legal. Eu não sei se já compartilhei nos vídeos anteriores, mas, caralho, mano, preciso mijar, velho. Puta que pariu. E pior que quando eu sinto que eu preciso mijar, é papum. Daqui a pouco vai. Eu acho que eu consigo ir no banheiro da padaria ali. Tem ainda um minutinho. O mais louco nisso tudo, velho, é que quanto mais eu vejo essa fragmentação do que cabe à adicção, da minha ordem, da minha natureza, né, da minha qualidade como adicto,
sendo distinta com a depressão e a ansiedade, eu tô ganhando um novo episódio com uma idade muito mais adulta, muito mais maduro, com muito mais conhecimento, prática, etc. Muito mais falha, muito mais erro, inclusive. E isso tá me aproximando, cara. Não que antes eu não tivesse, não vivesse. Caralho, mano, como é que eu falo? Não vivia! Puta que pariu. Acho que esse remedinho tá tudo no tilt, velho. Vamos lá. Não que eu antes não me conectasse com essas realidades junto às pessoas que têm trocas comigo, né? De todas as naturezas possíveis. Cada uma no seu nível de seriedade ou descontração. Então, me ver em uma realidade ao nome de depressão e ansiedade, mas distinta da adicção, mesmo que seja um composto simbiótico até mesmo, cara, tá me aproximando novamente, como eu falei antes, e tentarei encerrar, tá? Senão eu me emociono. E ser mais humilde, mano. Porque às vezes, por mais que eu me coloque aqui como um cara que troca ideia com todo mundo, bibibabá, super sociável, eu possuo dentro de mim uma supervalorização, um egocentrismo, uma vaidade, talvez até mesmo uma soberba. Não sei, tô esculachando. Caralho, mano, eu voltei, velho. Esse sou eu, mano. Puta que pariu, eu tava com saudade de mim, velho. Então, me ver aí, numa caminhada, desde 2010, fazendo uma par de coisas sem saber pra onde eu ia, o que ia acontecer. Até então, tudo que eu fazia é porque eu tinha certeza que ia morrer. E agora que eu cheguei bem perto da morte, não oficial, mas totalmente sensorial, eu fiquei com muito medo, eu não quero mais morrer, velho. Porra, quero estar pro meu filho, pra minha filha, mano. Caralho, tá louco? E aí, cara, fez com que eu descesse alguns degraus e ver que, de fato, Marco Aurélio já tinha em si a importância de lembra-te de que és mortal. Eu tô conseguindo olhar melhor, até mesmo as pessoas que compartilham as questões de adicção, de recuperação, aqueles que também trazem os assuntos da depressão, da ansiedade. Então eu tô ganhando mais estudo junto à vida por dessa vez ter em mim este título que ainda é difícil aceitar, pois ainda me vejo como aquele que fraquejou, tendo então tanto poder sem consegui-lo aplicar. O último adendo, porque daqui a pouco eu preciso mijar mesmo e seguir com o meu compromisso. Calma aí. Preciso me concentrar para não mijar, velho. Calma aí. O grande ponto que eu quero fechar é em cima do seguinte. Quando eu me vi na grande dificuldade de não aceitar a depressão e a ansiedade, como ainda é presente em mim, fez com que eu mesmo me questionasse do meu poder prático, poder intelectual, poder sentimental. Como pude eu viver isso? E o grande medo real, mesmo que isso tenha sido quinta-feira passada, a crise, né? Porque eu já venho desde o começo de dezembro com as questões somatizadas.
a sequência dos estados e da forma que eu tenho me comportado, reagido, mostra que sim, eu não perdi nada do que eu vivi. Então prontamente eu tô reagindo ao que tá me pegando, ao que me dominou, me possuiu. Então, por mais que eu tenha sentido, né, que valeu tudo isso, agora eu tô conseguindo enxergar e ver que valeu pra eu poder reagir mais rápido. E se antes, é que na verdade já trouxe, caralho, eu não consigo fechar, né, que tá legal, mas eu vou fechar agora. Se antes já trouxe vários assuntos ligados também à depressão, à ansiedade, era por já ter sentido, mas não nesse nível, classificado, diagnosticado, sabe, com título. E então é legal até mesmo ver que, como no meu livro, né, o meu 6º livro publicado, A Desconstrução e a Desfragmentação da Adicção, tá andando paralelamente com isso. Porque um dos meus despertares, né, uma revelativa que se deu, foi não excluir a questão da adicção, mas também reaproximar a questão do indivíduo. Não somente o indivíduo adicto, o indivíduo ser, né? E agora eu tô vivendo uma nova enfermidade que faz com que eu me aproxime novamente a mim e assim vocês. Mas ficamos por aqui. Valeu!